História. Hoje nós vamos falar das revoluções de 1917, módulo 17. No início do século XX, os russos ainda utilizavam o calendário juliano, que foi colocado por Júlio César em 45 a.C. A diferença entre esse calendário juliano para o nosso calendário era de 13 dias. Assim, a Revolução Russa, iniciada no dia 23 de fevereiro, de acordo com o calendário juliano, seria uma revolução do dia 8 de março, segundo o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Com isso, a outra etapa da revolução, que teve início no final de outubro, segundo o calendário adotado pelos russos, seria para a gente em novembro. Então agora a gente já pode começar a aula. Ficou um pouquinho bagunçado, mas essas diferenças de meses não vão fazer diferenças no que aconteceu na história. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou do lado da Inglaterra e da França. E com sucessivas derrotas, a Rússia estava militarmente aniquilada e economicamente desorganizada. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado. Os movimentos grevistas iniciados lá em Petrogrado, lembra da aula passada? Espalharam-se por vários centros industriais e os camponeses se rebelaram. A maior parte dos militares aderiram aos revolucionários e forçaram a abdicação do czar Nicolau II, em fevereiro de 1917. O governo foi tomado. Com a deposição do czar Nicolau II, formou-se um governo provisório, que passou para uma fase socialista, sob a chefia de Kerensky. Mas esse governo também não vai dar muito certo, porque ele não resolveu problemas básicos do povo, que era tirar o país da guerra e a reforma agrária. Ele não tirou o país da guerra porque interessava a burguesia continuar. E ele não distribuiu as terras porque as terras estavam ligadas a grupos que faziam parte da vida do czar, que era a família do czar, o clero e a nobreza. Enquanto isso, esse governo estava sofrendo pressões dos sovietes. O governo concedeu anistia aos prisioneiros exilados, políticos, e de volta à Rússia veio o Lenin. Congressos onde defendiam lemas como paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes. No dia 6 de novembro, a massa operária e os camponeses, sob liderança de Lenin, tomaram o poder, e os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, e passaram todos para o controle dos operários. E para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados, sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. Módulo 17, Revolução de 1917, exercício de aplicação número 1 da página 222. Qual a relação estabelecida entre a Primeira Guerra Mundial e o ápice do processo revolucionário em 1917? Participando do conflito mundial de 1914 a 1918 ao lado da Entente, da Tríplice Entente, os russos viram a ocupação de boa parte do seu território pelos alemães e o aniquilamento do seu exército. A situação econômica e social se tornou cada vez mais precária. Falta de alimentos, meio de transporte em colapso, fome e inflação que castigavam o povo. E na linha de frente na guerra, o sofrimento dos soldados passando fome e frio, o que aumentou as manifestações populares, assim como as repressões. Esse cenário culminou na tomada do poder pelos mencheviques em março de 1917 e fevereiro pelo calendário russo. Página 223. O lema dos bolcheviques, a partir de abril de 1917, era paz, pão e terra, conhecido também como Teses de Abril. Assinale a alternativa que identifique e justifica corretamente qual dentre as palavras do lema tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Bom, é a letra D. A palavra é paz,
pois reivindica que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra para livrar sua população do sofrimento e iniciar uma nova ordem social. Então, a resposta é letra D, de dado. Lenin publicou as teses de abril, defendendo a paz imediata com a Alemanha e a confraternização com os soldados germânicos, correspondendo a palavra paz ao lema mencionado à saída da Rússia ao conflito mundial. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas da página 223, 3 e 4. E até a próxima aula.